Se tem uma coisa que o Natal traz, minha gente, são diversas emoções, não é mesmo? Você fica como emotivo? Mais feliz, mais alegre? Não, Nai, eu fico mais na minha, mais borocochô. Pois é, as festas de fim de ano, marcadas pelo clima de celebração e confraternização, nem sempre despertam apenas emoções positivas, mas também sensações ligadas à solidão, como tristeza, melancolia e angústia. Você acredita? Você se identificou? Então, vamos embora bater um papo esclarecedor agora com Lorena Martins, psicóloga, viu? Que veio diretamente, abriu mão de fazer as coisinhas da ceia para estar com a gente, trocando essa energia boa. Obrigada, viu? Obrigada. Seja muito bem-vinda, doutora Lorena. Minha irmã, lá em casa a gente está dividido. Tem gente que tá assim, não sei o quê, soltando fogos. Tem gente que tá, ai, Nai, mas eu tô pensando tanto na minha vida, porque... Meu Deus, Natal, o ano tá acabando, isso e aquilo. Solidão, tristeza, melancolia e angústia. Fala pra gente, por que essas sensações se intensificam tanto nessa época do ano e o que é que está por trás de tudo isso? Então, o final do ano é muito interessante, é uma época em que muitas coisas surgem. É finalização de ciclos, é um grande ciclo enquanto sociedade que se encerra todo de uma vez. Todo mundo existe um entendimento de que é um ciclo que se encerra e que deve ser celebrado, mas não necessariamente. Então, por exemplo, existem perdas muito relevantes que podem acontecer no período das festas, né? Natal, Ano Novo, e esses dias entre uma festa e outra. E aí sejam perdas materiais, perda de emprego, por exemplo, a perda de um ente querido, a perda de uma organização prévia e, inclusive, a perda do ano que passou. Então, não é para todo mundo que isso vem de um lugar confortável, de um lugar de celebração sempre. Então, tem pessoas que podem perceber isso de uma forma difícil, dolorida, que se sentem mais introspectivas, mais entristecidas, e isso socialmente pode ser descrito de formas diferentes a depender de qual etapa da vida a pessoa está vivendo. Então, as crianças, às vezes, ficam mais encantadas com os presentes, a confraternização em família, pessoas adultas de fazer essa confraternização acontecer, e nem sempre as pessoas idosas são incluídas da mesma forma. Às vezes, quando há uma família que abraça, que acolhe, que inclui essa pessoa idosa, ela pode participar plenamente, mas nem sempre. Então, às vezes, uma pessoa idosa que já perdeu os familiares, que é a última pessoa viva do núcleo familiar, pode ser bastante difícil. Sente mais um cadinho, né, doutora? E é engraçado, minha gente, como nessa época do ano pesa um pouco mais todas essas sensações. Você falou muito bem das crianças, dos adolescentes, dos jovens, mas a gente trazendo esse olhar também para essa época do ano, para os idosos, esse é um período que acaba reforçando um cadinho mais essas sensações, né, devido a diversos acontecimentos, viu, minha gente? Desde separações e perdas familiares, como a doutora Lorena bem mencionou aqui, até mesmo a redução das capacidades funcionais, como caminhar, realizar tarefas do cotidiano, ou seja, muitos deles têm uma casa ainda para chamar de sua, tá ali no meio do convívio, mas tem muitos que vivem lá, né? Estão por aí em casa, em abrigo, ou seja, é uma época também que a gente precisa apertar um cadinho mais para esse público da terceira idade, né, doutora? Sim, é importante a gente ter uma atenção e, de alguma forma, ir plantando uma sementinha de mudança social, da gente reconstruir uma noção de que a pessoa idosa é importante, que ela é relevante socialmente, que ela tem um lugar de muito privilégio a cumprir ainda. Não é porque ela não é mais um adulto funcional que trabalha, que recebe, que produz, que ela deixa de ter utilidade. Pessoas idosas, historicamente, são tidas como pessoas que retêm muita história. Uma história oral que não necessariamente hoje a gente tem como uma tradição forte, mas que nossos antepassados, em todas essas construções históricas, tinham a tradição oral como uma forma muito rica de transmitir a cultura, de transmitir a história da família, a história de um povo. Então, as pessoas idosas, elas devem sim ser incluídas nas festas, entendendo as limitações, como você trouxe, as limitações funcionais, limitações cognitivas, não é porque às vezes a gente tem familiares que são mais idosos, que já não têm mais um cognitivo preservado, que eles não podem aproveitar as festas. Agora, doutora Lorena, diante de todo esse cenário, traz para esse público da terceira idade uma consequência preocupante? Isso pode se tornar uma doença, pode se tornar um avanço a mais por conta dessa exclusão social, por exemplo? De alguma forma, sim. Existe um sofrimento associado, especialmente se é uma pessoa que ela é
repetidamente excluída dos processos, né? Seja da família, dos encontros, ainda mais se ela já foi incluída antes, ela passou a ser excluída depois, né? Como você trouxe, pessoas em situação de abrigamento, pessoas que residem em instituições de moradia assistida, são pessoas que não necessariamente vão ter a presença da família, por mais que haja profissionais de saúde que tomam conta desses pacientes, que prestam os cuidados, mas é diferente, né? Ter a presença da família, de uma voz familiar, de ter pessoas próximas para confraternizar, para estar perto nesses períodos mais sensíveis de final de ano, é de extrema importância e não dá para substituir por profissionais, por exemplo. Por mais que a gente cuide com muito carinho, muito afeto, não é a mesma coisa de ter uma presença familiar. Não é a mesma coisa de ter um filho pertinho, um netinho, um amigo de longas datas, aquela memória afetiva. E exatamente o caminho agora da solução, eu quero finalizar nosso bate-papo, porque o que fazer diante de tudo isso? Qual a melhor forma, doutora Lorena, de praticar esse acolhimento, principalmente nesse período festivo? Acho que uma ótima forma de praticar o acolhimento é de tentar se deslocar um pouquinho do nosso lugar e olhar a partir do olhar do outro o máximo possível, entendendo que a gente não consegue, né, estar 100% no lugar do outro, mas tanto quanto for possível se deslocar um pouquinho e tentar pensar quais são as necessidades dessas pessoas, né? Quanto mais famílias numerosas, que tem muitas pessoas, elas podem participar de outras formas. Então, assim, se for uma pessoa que está numa situação de moradia assistida, os familiares se revezarem para visitar, para estar juntos. Se for uma pessoa que está hospitalizada, se revezar em visitas, fazer uma comemoração, mesmo que mais restrita, com menos possibilidades, mas de marcar esse período como um período de celebração e de encontro. É isso, minha gente, reforçar. Afinal de contas, não existe uma receita mágica. A doutora Lorena Martins, aqui psicóloga, explicou muito bem pra gente, trouxe todos os detalhes, mas existe a questão do amor, do acolhimento, do querer, da música, não é? Da arte. Então, de todo esse combo perfeito que vai, claro, fortalecer e tornar essa época do ano, o Natal, o Réveillon, ainda mais especial, né, doutora? Isso. Que lindeza! Muito obrigada, tá, pela sua participação. Maia. Feliz Natal. Já organizou a ceia? Está no processo. Está no processo ainda. Amanhã tá fazendo as coisinhas, né? Eu sei como é, minha filha. Se a gente respirar fundo, a gente sente o cheiro do peru aqui. Muito obrigada. Feliz Natal. Obrigada, tá bom? Ana. Feliz Natal. A gente se Natal. encontra nesse ano novo maravilhoso.